a nosso convite. Para nós, uma reunião em família. Sentimos essa a nosso convite. Para nós, uma reunião em família. Sentimos essa necessidade de dizer isto. Ser a igreja de Cristo é ser uma grande família. É participar da bênção de pertencer à família de Deus. E aqui, em Vila Formosa, Deus fez coisas maravilhosas e continua fazendo. E é por isso que nós convidamos todos vocês para este momento de adoração, esse momento de gratidão ao Senhor. Essa festa terá 2 dias. Amanhã também teremos uma comemoração através de cultos de adoração ao Senhor. Pela manhã, um culto de adoração ao Senhor, a pregação do reverendo Júpiter de Oliveira Carvalho. Nesse momento estaremos olhando para trás e vendo as bênçãos que Deus realizou. E no culto da noite, estará pregando o pastor da igreja, esse que vos fala, vendo um desafio da palavra. Que uma igreja de 50 anos é uma igreja que tem muitas obrigações para com o reino de Jesus. Então desejamos muito ouvir o desafio da palavra e convidamos todos vocês a estarem conosco também amanhã, pela manhã e à noite. O trabalho de hoje é uma retrospectiva histórica. Ele estará envolvendo a arte dramática, a música, as imagens, os vídeos de uma forma geral, mas o principal elemento que queremos envolver neste trabalho de hoje é o amor. Se alguma coisa ficou como herança de Deus para nós durante todos esses 50 anos e mais os outros anos de ponto de pregação e organização, é o amor de Deus. O amor de Deus se manifestou aqui. Alguns de nós aqui tivemos o privilégio de nascer, crescer, ser batizado, casar, ter filhos, batizar filhos, ver filhos casando nesta igreja. Algumas pessoas tiveram o privilégio de encontrar Jesus aqui. Outras tiveram o privilégio dos seus melhores dias de serviço no reino, neste lugar. Tudo isso se resume numa palavra: amor. É o amor de Deus por este lugar. É o amor de Deus pelas pessoas que por aqui passaram. É o amor de Deus pelas pessoas que estão aqui atualmente, que estão fazendo um grande trabalho para a glória de Jesus. É o amor, a marca deste encontro. Fomos chamados por Deus para uma vida diferente. E por causa do amor de Deus fomos transformados neste lugar. E hoje nós fomos chamados e enviados para transformar vidas. É assim que pensa a Igreja Presbiteriana de Vila Formosa. Transformados para transformar. Eu convido a todos, neste instante, a ficarem em pé para uma palavra de oração. E depois vamos cantar um hino que está no nosso coração cristão há tantos anos, o hino de número 114, Brilho Celeste. Vamos falar com o Senhor. Pai, nós te bendizemos por esse dia. E te louvamos por todas as coisas que o Senhor tem feito. E, ó Pai, reconhecemos que tua graça está neste lugar. E que teu amor tem sido derramado neste lugar. Aqui o Senhor nos abençoou. E nos tem abençoado. E sabemos, Pai, que continuarás abençoando a todos aqueles que neste lugar buscarem a Jesus verdadeiramente. Senhor, usa esta casa e este povo para quebrantar corações. Usa esta casa e este povo para proclamar o nome de Jesus. Usa esta casa e este povo para criarem famílias da fé. Lares cheios de fé, onde o nome de Jesus é exaltado. Venha curar feridas. Venha, Senhor, dar direção. Venha, ó Pai bendito, conduzir-nos para a honra e glória do nome de Jesus Cristo. Agradecemos pelos 50 anos de história desta igreja. Agradecemos pela glória de Jesus manifesta durante todo este tempo aqui.
desde os primeiros e humildes começos, até esse tempo que o Senhor tem dado tantos privilégios à igreja de Vila Formosa. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado. Faça brilhar esta igreja, que ela seja cada dia mais formosa, parecida com Jesus. Em nome dele nós oramos. Amém. Cantemos para a glória do Senhor, e hoje de uma maneira particular, conduzidos pela família Gomes de Oliveira. Podem se assentar. Obrigado à família Gomes de Oliveira, que Deus continue abençoando. Queria avisar a junta diaconal, os irmãos, o lugar do irmão Cícero está reservado aqui à frente. Foi pedido com uma certa antecedência para o nosso irmão. Está reservada a junta diaconal, fique atenta, por favor. Meus irmãos, poucas histórias podem ser contadas como vamos contar hoje, envolvendo tantas vidas. Na verdade, não dá para contar tudo, vocês sabem disso. Dá para fazer pequenas pinceladas em todo o histórico. Quando esta igreja foi plantada,
Quando a semente do Evangelho chegou nesse lugar, Deus usou vidas. E nós estamos muito gratos. Porque Deus foi transformando essas vidas, foi operando nessas vidas. Eram pessoas simples e pecadoras como qualquer outro. Mas foram usados de uma maneira que o que temos aqui hoje, pode-se dizer, é totalmente fruto da graça de Deus através dessas vidas. Desde já nós queremos agradecer a todos que fazem parte dessa história, direta ou indiretamente. Eu quero convidar vocês para uma viagem no tempo. Uma viagem de transformação e uma viagem de bênçãos. Quero que você preste atenção em cada pedacinho de tudo que vai acontecer aqui. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Fiquemos atentos a estas palavras, pois muitos de nós estamos nos tornando pessoas necessitadas de transformação, quando deveríamos estar levando transformação a outras pessoas. Talvez estejamos nos envergonhando do Evangelho, porque já não há poder em nós. Talvez não possamos dizer com a mesma autoridade o que disse o apóstolo Paulo aos Coríntios. Graças, porém, a Deus que em Cristo sempre nos conduz em triunfo, e por meio de nós difunde em todo lugar o cheiro do seu conhecimento. Porque para Deus somos um aroma de Cristo, nos que se salvam e nos que se perdem. Para uns, na verdade, cheiro de morte para a morte, mas para outros, cheiro de vida para a vida. E para estas coisas, quem é idôneo? Porque nós não somos falsificadores da palavra de Deus, como tantos outros, mas é com sinceridade e da parte de Deus e na presença do próprio Deus que em Cristo falamos. Cristo é o nosso maior exemplo de transformação. Porém, precisamos olhar para ele de uma maneira diferente. Ele era perfeitamente Deus e transformou-se em um homem. Era todo glória e transformou-se em criação. Foi transformado em vergonha para nos transformar em honra. Foi transformado em injustiça para que fôssemos feitos justiça de Deus. Foi transformado em inimigo para que fôssemos feitos amigos de Deus. E todos nós, que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Levanta-te, é a palavra de ordem para mim e para você. Levanta-te e seja um agente transformador. Igreja Presbiteriana de Vila Formosa, povo abençoado, povo transformado para transformar. A partir de agora, vocês estão convidados a fazerem uma viagem. E
irão chorar, irão sorrir, irão se emocionar. Alguns servos e servas ainda estão conosco. Outros, porém, estão na glória com o Pai Celestial. Senhoras e senhores, uma boa viagem a todos! Tudo a Cristo a ti entrego, tudo sim por ti darei, resoluto, mas submisso, sempre, sempre seguirei. Tudo entregarei, tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Tudo a Cristo a ti entrego. Oh, eu sinto teu amor, paz perfeita, paz completa. Glória, glória ao Salvador. Tudo entregarei, tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor.
lhe rogo que inundes pra sempre o meu ser com suas ondas de amor celestial. Bem no fundo da alma calma, sem par, que se espalha, tomando meu ser. É uma paz infinita que só poderão os amados de Deus compreender. Paz, paz, quão doce paz é aquela que o Pai me dá. Eu lhe rogo que inundes pra sempre o meu ser com suas ondas de amor celestial. Que segurança sou de Jesus e já desfruto das bênçãos da luz. Sou por Jesus, herdeiro de Deus. Ele me leva à glória dos céus. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Em nada me glorio, em nada me exalto, senão na tua cruz, Jesus. Por tua condenação tenho todas as coisas, e tudo que eu preciso está em ti. Em nada me glorio, em nada me exalto, senão na tua cruz, Jesus.
crucificado contigo estou. Por tuas feridas eu fui curado, pelo teu sangue fui lavado, pelo teu Espírito fui ressuscitado, e contigo em glória reinarei. Correrei para a tua cruz, correrei, não fugirei, não, em ti me escondo. Apresentação IPBVF News, uma retrospectiva da Igreja Presbiteriana de Vila Formosa. Boa noite, Tati. Boa noite, Marco Antônio. Uma ótima noite para todos. Notícias do Brasil e do mundo, numa retrospectiva que terá início no ano de 1949. E agora, notícias do mundo. Mao Tse-tung anuncia a fundação da República Popular da China. É o Partido Comunista no poder. Um grande acontecimento em Los Angeles, a primeira cruzada evangelística do Billy Graham. Quem acompanha esse acontecimento é a nossa repórter de campo, Maria Teodósio. Grande cruzada. O Billy Graham planejou essa cruzada para 3 semanas, mas nós já estamos na 8ª semana e milhares de pessoas têm afluído para este lugar. E nós temos visto o mover de Deus e centenas de pessoas têm aceitado a Cristo. Vamos ver um momento dessa cruzada? The city of Los Angeles, California, has grown to such proportions that it covers many square miles between the Sierra Madre Mountains and the Pacific Ocean. In this area, 4 million men, women, and children live, going to and fro, seeking, reaching, waiting. From Minneapolis comes the young evangelist Billy Graham and song leader Cliff Barrows, his wife Billy Barrows, and Beverly Shea, the gospel singer, to cooperate with Christ for Greater Los Angeles in a great revival campaign. At the corner of Washington and Hill Streets in the city of Los Angeles, the largest tent ever erected for a revival meeting is now complete and is called the Canvas Cathedral, and the tent is filled to capacity day after day as men and women flock to hear the gospel of our Lord and Savior, Jesus Christ. There are 6,500 people seated here in this Canvas Cathedral, and several thousands more stand around the sides of the tent. Approximately 350,000 total attendance in 2 months.
Because of the goodness and grace of God, I can say tonight I am not ashamed of the gospel of Jesus Christ, for it is the power of God unto salvation to everyone that believeth. Every moving of the Spirit of God has been accompanied with great singing, and so it has been in this campaign. A vast throng of earnest people gather here Sunday afternoons and every evening to hear the beautiful gospel music, inspiring testimonies, and to hear the Word of God preached in the power of the Spirit by Dr. Billy Graham to the salvation of thousands. I do not believe that any man can solve the problems of life without Jesus Christ. There are tremendous marital problems. There are physical problems. There are financial problems. There are problems of sin and habit that cannot be solved outside the person of our Lord Jesus Christ. Have you trusted Christ Jesus as Savior? Tonight, I am glad to tell you as we close that the Lord Jesus Christ can be received, your sins forgiven, your burdens lifted, your problems solved by turning your life over to Him, repenting of your sin, and turning to Jesus Christ as Savior. Shall we pray? Sem dúvida, esse foi um momento marcante. E vamos voltar aos nossos estúdios. É com você, Tati. Obrigada, Maria. E agora, notícias do Brasil. Pela Lei 781, o presidente Eurico Gaspar Dutra aprova a instituição do Dia Nacional de Ação de Graças. Agora vamos para um pequeno intervalo, mas voltamos a seguir. Mestre Cuca, por que é que você usa somente o açúcar União? Eu fiz a prova do copo. Não sei o que é isso, não. Num copo com água, despeje 2 colheres de açúcar União. Mexa bem durante alguns segundos. Pronto! A água não ficou turva. Está límpida, cristalina. Esta é a prova do copo que você só obtém com o puríssimo açúcar União, duplamente filtrado. Açúcar União. Temos notícias de que não é somente em Los Angeles que a graça de Deus está sendo derramada. Aqui em São Paulo também. Um pequeno bairro da cidade tem motivos de sobra para render graças a Deus, pois ali está sendo organizado um ponto de pregação da Igreja Presbiteriana do Brás. Voltemos nosso olhar para Vila Formosa, na humilde casa do senhor Antônio Alvarenga. É isso mesmo, Marco. Um pequeno diálogo familiar entre o senhor Mário de Sá e seu filho, o pequeno Ézer. Rápido, filho, vamos. Está na hora. Vamos ao ponto de pregação. Pai, uma dúvida que eu tenho faz tempo. O que é ponto de pregação? Ponto de pregação, meu filho, é sementinha de uma nova igreja. Lá estudamos a Bíblia. Pai, essa sementinha está sendo plantada na casa do senhor Antônio? Sim, e depois será plantada na casa do senhor Delfine. Pai, um dia essa sementinha pode ser plantada na nossa casa também? Claro, filho. E vamos esperar que Deus a transforme em uma grande igreja. Vamos agora? Vamos. E atenção, 7 senhoras se mobilizam como auxiliadoras e fundam a SAF, Sociedade Auxiliadora Feminina, no ponto de pregação em Vila Formosa. Agora vamos passar para a nossa repórter de campo, a Mini Petit da reportagem. É com você, Maria. E direto da Igreja Presbiteriana de Vila Formosa, vamos rever esse momento marcante. Nós vamos convidar a presidente da SAF, que é a nossa irmã Sônia, para ler a primeira ata da SAF e fazer uma homenagem a uma das fundadoras da SAF. SAP, Sociedade Auxiliadora Feminina. Ata de número 2, de 5 de fevereiro de 1950. Nesta reunião, esteve presente a senhora Nair Borelli Ribeiro, presidente da Sociedade Auxiliadora Feminina da Igreja Cristã Presbiteriana do Brás, nossa igreja-mãe, que saudou a SAF de nossa igreja com as seguintes palavras: que este pequeno número de sócias que formam esta sociedade possa sentir a presença de Deus
e que ela, dentro em breve, seja grande, não só em número, mas em espiritualidade, para a honra e glória do nosso Divino Mestre. E que hoje, com a graça de Deus, nossa sociedade conta com um número de 42 sócias que se dedicam com amor à obra do Senhor. E queremos, neste momento, homenagear uma das primeiras sócias que participaram da SAF. Chamamos aqui à frente a dona Berenice Batista Farias. Uma salva de palmas. Quero dizer que eu fui secretária durante 5 anos. Quero dizer a todos que eu fui secretária durante 5 anos. Para mim foi um prazer muito grande. Ensinei até algumas sócias, né, a trabalhar como secretária, e isso para mim foi a coisa mais importante para mim. Trabalhar na igreja do Senhor. Por favor. Os flores também são. Eu posso acreditar. Deus abençoe. Lembrando que também, no ano de 1950, foi criada a União de Moços Presbiterianos da Igreja de Vila Formosa, não é, Marco? Exatamente, Tati. E esta sociedade continua até hoje e continua produzindo bons frutos. Encontramos em nossos arquivos o primeiro jornalzinho realizado pela mocidade. Foi o jornalzinho número 1, realizado no ano de 1964. O presidente, na época, era Urias de Souza. Conheço, foi meu tio. E é meu tio até hoje. Vice-presidente, Hélio Machado. Primeira secretária, Edna Pérez. Segunda secretária, Irani Machado. E o tesoureiro, Elias Machado. Também eles contavam com uma equipe boa. Departamento Espiritual, Cleide Teixeira. Departamento Ação Social, Marluce Barreto. E Departamento Recreativo, Farias de Souza. Esse também é meu tio. Departamento Intelectual, Nelson Delfini. E Departamento de Publicidade, toda a diretoria. Agora teremos uma entrevista muito especial, com um personagem extra, fora do comum. É com você, Maria. E nesse momento nós queremos convidar o senhor Eurípides para vir até aqui à frente. Nós vamos fazer uma entrevista com ele. Vamos fazer algumas perguntinhas para o senhor. Senhor Eurípides, quando teve início a congregação presbiteriana aqui na Vila Formosa? Cheguei a essa igreja 1º de maio de 1949. Já desde quando cheguei aqui, fui superintendente da escola dominical do ponto de pregação. E a igreja era muito pequena, era muito carente, não tinha nem jeito de trabalhar, porque era muito pequena. E começamos com música, como eu gosto de música. Comecei com quarteto. Como a igreja não tinha gente adulta, pessoa adulta, não tinha mais que 10 pessoas, mas é gente pequena. Formei um quarteto, eu, meus 2 irmãos, Benedito e Geraldo, o Eliezer de Carvalho, irmão da Dona Berenice, Eliezer de Batista de Souza, irmão da Dona Berenice. Começamos com esse quarteto
E aí o quarteto ganhou vulto, isso foi em 1952 já. Em 1952 começou o coral. Depois o coral, aquele quarteto foi ganhando vulto, o coral precisava de voz feminina. Como não tinha um material humano, a gente usava criança, não fazia voz. Eu nunca fiz voz de um coralista para cantar no coral. Eu escolhia soprando, contralto, assim, pelo tamanho. Se era pirralho, era pirralho. Se tivesse 10 anos, tivesse assim, aquele era o soprano, começamos o coral assim. Isso foi em 1954. E ali o coral foi ganhando vulto. Em pouco menos de um ano, o coral já estava sendo conhecido. E a igreja já usava o coral para o seu louvor. O senhor lembra quantas pessoas deram início ao coral? Bom, o senhor já respondeu isso para mim, né? Mas quem deu este nome ao coral? Para dizer quem deu o nome a esse coral, eu quero dizer o nome de uma pessoa muito preciosa. Eu tive o privilégio, eu sou Francisco Vieira, de conhecer. Não foi o primeiro pastor, não. Eu como presbítero, fui enviado pelo conselho à busca do encontro do reverendo Abel Zé de Paula. Fui em sua residência em Utinga. Eu fui o primeiro membro da igreja a conhecer o reverendo Abel. O reverendo Abel foi o primeiro a conhecer eu de Vila Formosa. Esse foi um grande privilégio. E quem deu o nome ao coral? Quem deu o nome ao coral foi o reverendo Abel. Muito bem. Atualmente, senhor Eurípides, qual é a outra atividade que o senhor desempenha aqui na igreja de Vila Formosa? Há 60 anos de igreja, falar qual outra utilidade? Deus me usou para muita coisa. Já falei do coral. O conjunto musical, nosso conjunto musical, escola de música. E uma coisa que muito me tocou no coração foi uma coisa muito grande. Não é um orgulho meu, é um orgulho da Igreja Presbiteriana de Vila Formosa. Eu estive no Rio de Janeiro há pouco tempo, cheguei numa igreja lá, cantaram o meu hino, Homens Presbiterianos do Brasil. O Brasil todo, todas as igrejas presbiterianas do Brasil, cantam o hino dos homens presbiterianos do Brasil, 326. Isso para mim foi um grande orgulho, na mão do Senhor. E, senhor Eurípides, o senhor lembra alguma música que foi muito especial no início do coral? A pessoa, quando começa um conjunto, seja um quarteto ou um conjunto instrumental, nunca ele começa com uma música só. Sempre precisa ter uma bagagem de uns 10 hinos, mais ou menos, para poder trabalhar, senão fica muito repetitivo, né? O coral, por exemplo, tem que pôr pelo menos um hino novo por mês no coral, na igreja, senão fica muito enfatizado. Agora, um dos primeiros hinos cantados no coral dessa igreja foi o hino Creio Já Somente no Senhor. E na mão deles que nós estamos seguros até hoje. Então o senhor poderia agora ter a honra de reger esse hino para a gente? Com todo prazer, né? Chamar os coralistas para que venham à frente. Leva o microfone para ela, Maria, por favor. Um minutinho. Só um momento. Enquanto isso, coralistas, à frente. Pois não, qual é o nome da senhora? Denir de Souza Macedo, filha de
João Pereira de Souza, primeiro presbítero nomeado dessa igreja, como está registrado aqui nessa Bíblia daqui dele, que está completando também 50 anos. Meu esposo, Eliezer Batista Macedo. Eu participei do quarteto junto ao Eurípides, que foi nosso regente por muitos anos. E fui superintendente da congregação presbiteriana de Vila Formosa, ainda jovem. Fui presidente da mocidade também. Enfim, fui participante desta congregação por um bom tempo e, graças a Deus, hoje estou vendo essa história maravilhosa desta igreja que não parou de crescer. Muito obrigado pela oportunidade. Muito obrigado. Da pedra fundamental também tivemos a participação aqui. E eu queria falar, eu estou muito emocionada porque hoje está fazendo exatamente 16 anos que papai foi para a glória. E isso tudo está nos trazendo para nós uma grande alegria. Nós somos de Hortolândia, viemos especialmente para estar aqui. Estamos aqui afastados, não estamos afastados, mas saímos exatamente agora, 59, com 50 anos. Fizemos a nossa boda de ouro e estamos completando agora 52 anos de casados. E somos cantores, ele é compositor, ele está com 150 músicas, hinos compositadas por ele. E a nossa missão aqui nessa terra, não temos DVD, não temos nada gravado, e nós cantamos lá em Campinas, onde é a nossa igreja, em todo lugar onde o Espírito Santo nos manda para cantar. Cantar na rua, hospitais, somos convidados à igreja, nós somos, cantamos aos domingos, nas liturgias, e a nossa missão é louvor. Obrigado. Obrigada, irmãos. Deus abençoe. Tem uma notícia importante para vocês, pô. Quase eu não chego, hein? A igreja mãe, Igreja Presbiteriana Braz, chamou a gente para cantar lá. Ó, é para ensaiar, hein, pessoal? Tá bom? Senhor, e mais feliz será.
Mal sabiam eles que essa visita, esse convite da Igreja Presbiteriana do Brás era somente o início, porque no decorrer dos anos o coral Simonton cantou na Rádio Cometa, no Canal 5, em hospitais e até em shopping. E eu queria explicar, irmãos, essa cena que o Daniel fez entrando aqui foi um momento marcante para o coral naquela época. Foi quando a Igreja Mãe os convidou para cantar lá, e aquele momento foi um momento de grande honra para o coral. Irmãos, como nós temos muitos visitantes, nós vamos fazer o seguinte: nós vamos pedir para que o nosso coral ceda o lugar, para que os nossos visitantes, que já foram membros dessa igreja, que estão lá fora também, possam entrar, sentar e participar dessa festa mais pertinho conosco. Os bancos estão aqui na frente para aquelas pessoas que estão de pé lá atrás, por favor. Ok, pessoal, dando procedimento às nossas reportagens, iremos para 1956. Notícias de última hora: Zaqueu, Aristides, Vitoriano, Mário, João, Benjamin, Paulo, Francisco Marcelino e Francisco Oliveira. Calma, isso não é um time de futebol. E sim, irmãos que receberam incentivo e aceitaram o desafio do reverendo Bonerges e acabaram de organizar a sociedade missionária. Marco, mas lembrando que somente em 1964 essa sociedade missionária será chamada de UPH, União Presbiteriana de Homens. Vamos para um rápido intervalo, mas não desgrude da TV, voltaremos a seguir. Seu Cabral ia navegando quando alguém logo foi gritando: é nordista! Foi descoberto assim, a turma gritava: bem-vindo, seu Cabral! Escreve aí, ó, caminha para o nosso querido rei, que a terra é linda e generosa, que é gente muito bondosa. Mas Cabral sentiu no peito uma saudade sem jeito. Volto já para Portugal, quero ir pela Barigui. Nesta data, cumprimentamos carinhosamente a laboriosa comunidade luso-brasileira. Outro fato importante que marcou o ano de 1957 foi a compra do terreno para a construção do templo da Igreja Presbiteriana de Vila Formosa. Vamos relembrar este momento? Grandes novidades. Graças a Deus conseguimos vender o terreno onde iríamos construir nossa igreja. É verdade. Todos nós sabemos que aquele terreno era muito acidentado. Chovia, os irmãos ficavam em possibilidade de chegar lá, escorregadio. Já tinha que atravessar o rio na Vila Rica, aliás, acho que não era Vila Rica não, né? Era outro lugar, né? Que era o reverendo Bonerges, talvez, o Daniel Madeira da Sumeira. E os irmãos não podiam chegar naquele terreno porque era muito escorregadio, era muita chuva ali, tinha que atravessar alguns córregos, alguns rios lá. Então era muito difícil o acesso dos irmãos àquele terreno. É verdade, graças a Deus conseguimos vender. Agora temos outro problema, encontrar um novo local, né? Eu acho que não vai ser fácil. Mas... Irmãos, temos uma boa notícia a dar. Já encontramos o terreno, vamos lá ver? É mesmo? Vamos lá ver então. Vamos lá. Vamos lá. Nós já voltamos.
frio. Então, irmãos, vocês já acharam do local? Gostaram? É verdade. É aquilo que nós precisamos para construir um bom templo para a Igreja Presbiteriana de Vila Formosa, com a ajuda de Deus. Se vocês estão todos de acordo, gostaram, se me autorizarem, eu desço amanhã mesmo para Santos, que é a dona é de lá, né? E vou fechar o negócio. Se estiverem de acordo... Estamos de acordo, vamos lá? Vamos lá então. Vamos fechar, está autorizado a fechar o terreno. Não sei quanto vai ser, mas vamos tomar o ferro. Neste momento, o presbítero Cláudio irá ler uma carta escrita pelo presbítero Dolivar Delfini, referente à compra do terreno. Igreja Presbiteriana de Vila Formosa, por Dolivar Delfini. Dolivar Delfini foi uma das primeiras pessoas a ser responsável pela então congregação de Vila Formosa. Ele nos escreve dizendo: mudando-me para São Paulo, fui eleito presbítero da IP do Brás e responsável pela congregação de Vila Formosa. Fui representante e pregador nas congregações Penha, Vila Maria, Vila Prudente, Mauá, Hermelino Matarazzo, São Miguel, Paulista, Arthur Alvim, Moca, Ferraz e Vasconcelos, onde cada uma delas tornou-se grande igreja. Minha eleição de presbítero na Igreja do Brás foi em 9 de março de 1952, juntamente com mais 13 que registro seus nomes: André Martinho Marcondes, Cícero Gonçalves de Castro, Alarico Silveira, José Borges Costa, Josias Navarro, Josias Pedrosa, Júlio Bertoni, Otto Menzen, Rides Xavier de Castilho, Valtrudes Carvalho, José Lopes Monteiro, José de Oliveira e Samuel Matos, dos quais somente eu estou vivo. Na congregação de Vila Formosa, mantida pela Igreja do Brás, morava um casal, Alfredo Silva Matos e Alice Matos, que zelavam pela congregação. A escola dominical e os cultos da noite eram frequentados por mais ou menos 20 pessoas. Era pastor de igreja o reverendo Alfredo Tony Stein e depois o reverendo Boanerges Ribeiro. Em dezembro de 1953, mudei-me para Marília, onde fui logo eleito presbítero, porém não exerci o cargo, visto que em maio de 1954 voltei para São Paulo e de novo na Igreja Presbiteriana do Brás. Durante o tempo em que estive fora, foi responsável pela congregação de Vila Formosa o diácono Azarias Silvério Costa, que com autorização do conselho comprou para a congregação um terreno de 10 por 25 metros e também 5.000 tijolos para a construção do templo. Em novembro de 1955, fui nomeado responsável pela congregação em substituição ao diácono Azarias. Os cultos e a escola dominical continuavam com a mesma frequência e assim que fui nomeado, não concordei com a construção do templo naquele terreno, pois o mesmo ficava em local de difícil acesso. Fui muito criticado pelos membros da congregação por não iniciar logo a construção do templo. Também, por medida de precaução, havia vendido os tijolos que haviam sobrado, pois os ladrões haviam roubado uma porção deles. O conselho da igreja sempre me apoiou e concordou que eu e a congregação procurássemos um terreno melhor. Alguns membros da congregação me ajudaram a procurar. Em 1955, fui morar lá em Vila Formosa, na rua Santa Brígida, número 1A. Todas as manhãs, ao abrir a farmácia, eu costumava andar um pouco em frente da mesma para ajudar o tempo passar, e numa dessas manhãs, passava ali um freguês antigo e meu amigo, carregando ferramentas de marceneiro. Quando perguntei o que ele ia fazer com elas, ele me disse que ia trabalhar no madeiramento do telhado de uma casa. Como eu sabia que ele era dado ao vício de tomar uns traguinhos, eu lhe disse para tomar cuidado, pois se caísse lá de cima poderia morrer e teria que ser enterrado. E a terra na Vila Formosa era muito cara. Ele me respondeu: terreno é caro para quem não sabe onde tem barato. Então eu perguntei se ele sabia onde teria um terreno barato e ele me respondeu: ao lado da minha casa tem um terreno que há muito tempo está à venda. Interessei-me pelo negócio e, dizendo isso a ele, logo me falou que a sua esposa tinha o endereço da dona do terreno e me autorizou a ir à sua casa a pedir o tal endereço. A dona do terreno havia se mudado para Santos e seu novo endereço constava no atual.
Fui para Santos, encontrei a mulher e, dizendo que me interessava pelo terreno, ocasião em que ela perguntou-me para que eu queria o terreno, e eu lhe disse que a Igreja Presbiteriana do Brás iria construir ali um templo. Ela quase desmaiou. Recobrando-se, ela perguntou-me se era verdade o que acabara de lhe dizer, e quando confirmei, a mulher me disse que era presbiteriana e que para se construir um templo no seu terreno, ela faria qualquer negócio. Então compramos o terreno. A seguir, vendi o primeiro terreno e o resto dessa história é fácil saber. É só ir ao atual e belíssimo templo da Igreja Presbiteriana de Vila Formosa, que lá foi construído. Foram pastores durante o tempo em que ali estive. Reverendo Daniel Mariano da Silveira, Reverendo Humberto Lenz César e Reverendo Abel José de Paula. Em 1957, o atual endereço na Rua Arapoca, o templo era um acanhado salão que ocupava o fundo do terreno e lá permaneceu até a primeira reforma, que foi no ano de 1967. Até então, toda a frente do terreno era livre, repleta de flores e tinha, num corredor ao lado, uma horta, onde plantavam verduras e algumas raízes, para uso próprio dos zeladores. Em 1967, o reverendo Abel José de Paula, que for eleito pela Assembleia em outubro de 1966, assumiu o pastorado de nossa igreja. Ocupou o cargo de pastor titular até 1999. No período de 1967 até 1985, tivemos grandes ampliações do templo. A primeira reforma contemplou o púlpito e a construção de um muro lateral no terreno da igreja. Também vale ressaltar que a Junta Diaconal da Igreja Presbiteriana de Vila Formosa foi organizada no dia 21 de junho de 1959, em reunião ocorrida na Rua Arapoca, número 21, na época, às 10 horas, sob a presidência do irmão Francisco Vieira Filho, sendo nesta data colocado em ata os nomes dos que dirigiram a mesma até que fossem determinadas novas eleições. Presidente, Sr. Francisco Vieira de Moraes Filho, vice-presidente Gerson Pereira da Silva e secretário Benedito Rodrigues de Carvalho. E em nossos arquivos colhemos um precioso depoimento do reverendo Abel e sua esposa Eunice. Vamos conferir o vídeo. Atenção, Edson, na tela. Eu vim para São Paulo para o tratamento da saúde da minha filha, a Benice, por indicação de um médico no Santo André. E eu fui morar em Santo André. E colaborando logo de início com o reverendo Oscar Chaves, que era pastor de Santo André, da congregação de Utinga, ele me convidou para trabalhar com ele, ajudando na igreja, na congregação de Utinga. O reverendo Oscar Chaves tinha alguma relação com alguns membros da igreja de Vila Formosa. Eu não conhecia nada em São Paulo. E ele disse para alguém em Vila Formosa que havia um pastor trabalhando com ele em Santo André, em Utinga, que estava em São Paulo, embora fosse membro de um presbitério lá de Minas, o presbitério de Resplendor. Ele estava de licença do seu presbitério em São Paulo para tratamento da saúde de uma filha. E quem sabe até seria interessante ele permanecer em São Paulo. E então eu fui trabalhar com ele na igreja de Santo André e Utinga, e o presbitério, depois de 2 anos trabalhando lá, o presbitério paulistano me convidou a participar do presbitério paulistano e pediu minha transferência do presbitério Resplendor para cá. E nesse período fui trabalhar com a igreja de Vila Ré e Goianápolis. E trabalhando nessas duas igrejas, já agora como membro do presbitério paulistano, a Igreja Formosa me fez um convite para participar de uma eleição em 1966, no final do ano. Eu concorria com o pastor da igreja, que era o reverendo Humberto Lenz César, e me lembro também naquela assembleia que participaram 67 membros da igreja. Naquele tempo não havia talvez nem 100 membros, e eu fui eleito com 57 votos. Isso foi no finalzinho de 66.
E eu continuei trabalhando na igreja de Vila Ré e de Goianazes até findar o ano letivo de 66. E no dia 17 de fevereiro de 67, eu fui empossado como membro, como pastor da Igreja Presbiteriana de Vila Formosa. E ali começou o meu ministério ativo na igreja, e até o ano de 1999, 33 anos trabalhando como pastor efetivo. No ano 2000, nós fomos eleitos pastor emérito da igreja. Eu continuo dando o meu trabalho na igreja, bem simples, mas ainda continuo pregando a convite do pastor atual, José Maurício, algumas vezes na igreja. Sou professor de uma classe dominical, e Deus continua nos usando até hoje. E desses 50 anos da igreja de Vila Formosa, na verdade nós estamos aqui há 42 anos. Chegamos aqui, a igreja era uma criança, tinha apenas 8 anos. E Deus nos usou esse período todo e continuamos servindo. Desejamos que Deus continue abençoando essa igreja por mais 50, por mais 100 anos, ou até a volta de Cristo. Nunca mais serei o mesmo outra vez. Eu não volto atrás, já decidi. Eu vou carregar a minha cruz e eu jamais olharei pra trás. Nunca mais serei o mesmo outra vez. Eu não volto atrás, já decidi. Eu vou carregar a minha cruz e eu jamais olharei pra trás. Achei em mim teu poder, tua como água lavando meu ser. Vai a verdade, queima todo o mal, purifica meu ser, pra glória do Senhor. Nunca mais serei o mesmo outra vez. Eu não volto atrás, já decidi. Eu vou carregar a minha cruz e eu jamais olharei pra trás. E eu jamais olharei pra trás. E eu jamais olharei pra trás. Agradecemos a Deus pelo privilégio e pela oportunidade que Ele nos dá nesse instante de estarmos compartilhando com os irmãos desta amada igreja pelo 50º da Igreja Presbiteriana de Vila Formosa. Nós agradecemos, temos muito mais a agradecer do que falar, agradecer ao nosso Deus, que tem sido uma bênção para as nossas vidas. Foi de joelhos, meus irmãos, que nós chegamos até aqui. Chegamos aqui no ano de 1967. Tudo passou tão depressa, parece um sonho. Aqui viemos ainda jovens, chegamos aqui em fevereiro de 1967 com os nossos filhos pequenos, a Belzinha com 3 anos, a Benice com 2 anos, a Adriana ainda não era nascida. Nós éramos jovens, encontramos uma igreja pequena, nós tínhamos muito espaço físico, mas a igreja tinha poucos membros
e tivemos o privilégio, entre tantos privilégios, tivemos o privilégio maior de organizarmos a Liga Juvenil, porque as crianças viam as outras sociedades e se sentiam tão sozinhas e queriam trabalhar, mas queriam se organizar. Então foi um dia tão feliz quando, depois da escola dominical, nós nos reunimos numa das salas para elegermos a nova diretoria da Liga Juvenil. Meus irmãos, vocês nem imaginam que alegria, alegria daqueles olhinhos. As crianças parece que brilhavam os olhinhos dela, e tanta alegria, porque agora elas iam pertencer à Liga Juvenil, que hoje não é mais Liga Juvenil, hoje é UCP. Então, tivemos uma confraternização gostosa, tivemos um conselheiro eleito pelas crianças, escolhido por elas, a diretoria de umas crianças com vontade de trabalhar. Logo após essa eleição, fomos até o espaço físico, que era muito grande, como já dissemos, da igreja, tiramos uma foto onde todas as crianças participavam ativamente e com muita vontade de trabalhar. E até hoje nós sabemos que a Liga Juvenil, hoje o CP, tem sido uma bênção para toda a igreja. Nós só temos a agradecer por tudo que Deus nos fez nesses 42 anos. Eu agradeço a Deus em especial por ter me escolhido para ser esposa de pastor, desse servo fiel, consagrado, e a minha oração constante é que Deus continue a abençoar o Abel, para que ele seja útil enquanto viver. E aqui estamos, meus irmãos, com o nosso coração sincero, seremos eternamente gratos, porque os irmãos souberam nos amar, nos compreender. E ainda quando chegamos na igreja hoje, eu falo com o Abel: Benzinho, parece que nós estamos chegando na igreja hoje, isto pelo carinho com que os irmãos nos recebem. Nós nem sabemos, isso tudo é pela graça e misericórdia de Deus. Muito obrigada, irmãos, por tudo que vocês nos fazem. Essa igreja tem nos sustentado com as orações, porque é uma igreja que ora para o seu pastor. Muito obrigada por tudo. Atenção, irmãos, antes de dar continuidade à nossa reportagem, eu pediria para os irmãos que têm um Fiat placa EIZ 4358 e um irmão que tem um Honda DJH 3227 que retire os seus carros porque está na frente de uma garagem. Ok? Vamos agora para mais algumas notícias do mundo. Em 1969, enquanto corria a Guerra Fria entre as superpotências, Collins, Aldrin e Armstrong partiram a bordo da nave Apollo 11, na manhã do dia 16 de julho, com destino à Lua. Vamos às imagens. Em julho de 69, os nossos olhos estavam presos a 384.400 quilómetros da Terra. Toda a humanidade, incluindo os mais céticos, queria testemunhar em direto o momento em que o homem pisaria a Lua. Ignition sequence start. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. All engine running. Liftoff. We have a liftoff. 32 minutes past the hour. Liftoff on Apollo 11. Quem lá vem, dorme à noite ao relento da areia, dorme à noite ao relento do mar, dorme à noite ao relento do mar. E se houver uma praça de gente madura e uma estátua de febre a arder, anda alguém pela noite de breu à procura e não há quem lhe queira valer, e não há quem lhe queira valer. Em 1969, em Portugal, continuávamos orgulhosamente sós.
Mas naquela noite estávamos unidos ao mundo inteiro. Em minha casa, em todas as casas, 1.200.000.000 de pessoas assistiram emocionadas à chegada do homem à Lua. E todos ouvimos o astronauta Armstrong dizer: é um pequeno passo para o homem, mas um grande passo para a humanidade. Quando um homem se põe a pensar, quem lá vem, dorme à noite ao relento na areia, dorme à noite ao relento do mar. Neil Armstrong, de 38 anos, escorregou na escada enquanto descia da Eagle e por pouco não encostou a mão antes do pé. Ergueu o pé esquerdo e marcou o solo do Mar da Tranquilidade, e a frase que disse ecoou pelo mundo: este é um pequeno passo para o homem, um gigantesco salto para a humanidade. Sem dúvida. Falemos agora sobre música. Foi um momento marcante da música brasileira, no ano de 1969. Um dos maiores ícones, Roberto Carlos, já tinha sua carreira estabilizada. Mas, junto com ele, outros grandes nomes fizeram parte desse acontecimento. Vanderleia, o Tremendão, Erasmo Carlos, o Príncipe dos Olhos Verdes, Rony Von, Vanderlei Cardoso e outros. E por falar nisso, Roberto Carlos, Erasmo Carlos e Vanderleia, beijo, me liga. Mas o meio evangélico também, Marco, mais propriamente dito, na IPB de Vila Formosa, houve um momento marcante na área da música também. Foi a criação do conjunto Jovens Diferentes. Voltamos à nossa repórter de campo, Maria Teodósia. Obrigada, Tati. E nesse momento eu quero convidar um dos antigos integrantes do Jovens Diferentes, o nosso irmão Guerino, que vem aqui na frente. Só um minutinho. Boa noite. Boa noite. Guerino, eu queria que você nos respondesse o que representou naquela época o início do conjunto Jovens Diferentes na igreja de Vila Formosa. Bom, foi um movimento dentro de uma mocidade bem ativa dentro da igreja, né? O movimento dos Jovens Diferentes foi no intuito de evangelização mesmo. Esse era o intuito mesmo desses jovens. E vocês fizeram trabalhos em vários lugares, não fizeram? Fizeram no hospital também, não foi? Era um movimento, como já te disse, no intuito de evangelização, né? Eram feitas reuniões em outras igrejas, hospitais e outras atividades mais em relação ao... Novamente, desculpe por ser repetitivo, evangelização mesmo. Obrigada. Então, nesse momento, nós queremos convidar os jovens da Igreja de Vila Formosa, junto com a UPA, e nós queremos também convidar todos os convidados que estão aqui e que fizeram parte dos Jovens Diferentes daquela época para entoar um cântico conosco. Eu gostaria que os irmãos viessem aqui na frente, por favor. O cântico é bem fácil, todos conhecem. Quem participou do conjunto Jovens Diferentes é Você Pode Ter. Por favor, todo mundo que está aí, fez parte, venham cantar conosco. Vamos louvar ao Senhor pelos 50 anos da nossa igreja. Pode ficar aí na frente, não tem problema. Maria, pede o microfone. Como vocês podem perceber, alguns jovens já estão bem diferentes. Louvemos ao Senhor. Preste atenção na letra desta melodia.
Os jovens diferentes, mais diferentes, por favor. Preste atenção nessa melodia. Durante muitos anos, esse hino foi cantado nesta igreja. E muitas pessoas conheceram a Cristo ouvindo... Isso mesmo, Fátima, parabéns. Soninha, seja bem-vinda. Muitas pessoas conheceram a Cristo ouvindo essa canção. Entre o ano de 1981 a 1985, a construção do templo. Para os crentes da IPPBF, esse foi um precioso momento, a construção do novo templo. Significava um grande avanço, o cumprimento de toda uma história e de esforço. Para abrigar a igreja e começar uma nova etapa de crescimento, os irmãos se uniram mais uma vez e empreenderam uma grande obra. É verdade, Marco. Liderados pelo presbítero Paulo Bicudo, os irmãos arrecadaram fundos e construíram o prédio da igreja para a glória de Deus. Meus irmãos, um prédio não é uma igreja. Um prédio abriga uma igreja. Lá no tempo de Davi, no tempo de Salomão, Deus mandou construir um prédio. Um prédio grandioso. Um prédio riquíssimo. Mas aquele prédio foi derrubado. Aquele prédio foi destruído, foi saqueado, deixou de existir. Depois,
no tempo de Esdras, Deus mandou construir novamente um prédio. E construído aquele prédio, não tão grandioso quanto o primeiro, também foi saqueado, também foi destruído. Já no Novo Testamento, Herodes o Grande constrói um prédio, um grande templo. Muitos judeus não aceitavam aquela realidade, mas passaram naquele lugar a buscar o seu Deus. Mas aquele prédio também foi saqueado, também foi destruído. E um dia Jesus, andando com seus discípulos, disse bem assim: olhem para essas construções, não ficará pedra sobre pedra. E João, no capítulo 2, registra o seguinte: destruam este templo, disse Jesus, e em 3 dias eu reconstruirei. Ficaram atônitos os discípulos, pensando: como ele fará isto? 70 anos demorou para construir este prédio. Mas não sabiam eles que não falava ele do prédio. Ele falava do templo que é o seu corpo, a sua igreja. Meus irmãos, no Salmo de número 65, o salmista, fazendo uma referência ao templo do Senhor, e agora que entendemos que o templo do Senhor não são as pedras de que são construídas esta casa, mas o templo do Senhor é a igreja, refletimos no verso de número 4 a respeito das seguintes palavras: bem-aventurado aquele a quem escolhes e aproximas de ti, para que assista nos teus átrios. Ficaremos satisfeitos com a bondade de tua casa, o teu santo templo. As palavras bonitas do salmista vêm ao encontro de corações desejosos de se encontrarem com o verdadeiro Deus. E nessas palavras o salmista nos revela os propósitos de Deus para o seu povo, a sua igreja. Por que é que Deus faz coisas como o que fez aqui em Vila Formosa nesses 50 anos? Abrir espaço para que pessoas sirvam ao Senhor. Por que é que Deus faz isto? Por que é que Deus te dá a oportunidade de encontrar-se com um irmão para buscar a Deus em adoração? Por que é que Deus faz isso? Por que é que Deus reúne pessoas em torno da palavra em lugares como este, que ao longo dos 50 anos Ele veio construindo? Por que é que Deus faz isso? O texto diz, primeira coisa importante, para a tua felicidade. Ah, meu irmão, às vezes confundimos os verdadeiros propósitos de Deus em criar uma igreja como esta. Bem-aventurado aquele a quem escolhes para que assista nos teus átrios. A felicidade do homem no encontro com Deus pode ser sentida de muitas maneiras, mas o salmista compreendia algo especial no ajuntamento do povo de Deus. A verdadeira unidade da igreja causa felicidade. Alguns, desprezando esta felicidade que vem dos céus, ou buscando felicidade em outros caminhos, desprezam o ajuntamento. Mas neste lugar, por 50 anos, o Senhor tem levantado pessoas que creem que no lugar onde se encontra a igreja de Cristo, há a verdadeira bem-aventurança. Louvado seja o Senhor. Aleluia. Olha, meu irmão, se você ainda não refletiu sobre os textos da Escritura que falam sobre a unidade do corpo de Cristo, eu quero chamar você a fazer uma urgente viagem à Escritura para encontrar-se com Jesus, nos textos bíblicos e ouvir, quem sabe,
o apóstolo Paulo dizendo: não sabeis vós que sois o templo do Espírito Santo? O texto do salmista revela uma outra verdade: que a igreja não serve apenas como o lugar onde Deus derrama bem-aventurança e felicidade. O texto diz que uma igreja é construída sobre o fundamento do Cristo para nos aproximar de Deus. Bem-aventurado aquele a quem escolhes e aproximas de ti. É preciso que aquele que crê em Deus tenha temor em seu coração e se aproxime do Senhor. E qual maneira de aproximar-se do Senhor? Segundo o salmista, esta aproximação é sentida de uma maneira muito clara quando juntos formamos a Igreja de Cristo. Nós não estamos na igreja para apenas aprender de Deus, mas para estarmos mais perto de Deus. Esta verdadeira palavra do salmista nos faz refletir: a quem estamos buscando nesta vida? Qual realmente é o meu interesse? E quais são os meus objetivos quando congrego na igreja do Senhor? Perceba você que quando estamos fracos na fé, sentindo uma certa distância em relação a Deus, uma das coisas que primeiro cessa em nosso apetite espiritual é a comunhão. Perceba você que quando alguém, semelhança de alguém que está doente, que perde o apetite e a vontade de estar entre os outros, prefere a reclusão do quarto. Assim também aquele que, enfraquecido na fé, não percebe que a melhor coisa é buscar a Deus, tenta se ausentar. Mas o salmista diz: é bem-aventurado aquele a quem escolhes e aproximas de ti. A igreja é o lugar onde podemos nos aproximar do único que é capaz de nos curar a alma. Nenhuma outra instituição no mundo é capaz de te aproximar de Deus como a igreja o faz, porque ela foi escolhida para isso. O salmista tem mais uma verdade. Talvez ele tenha várias outras, mas nesse momento eu quero que você perceba que se neste lugar Deus manifesta a alegria e a bem-aventurança e a sua presença, a proximidade, também a igreja tem o propósito de estabelecer o lugar onde você irá servir ao Senhor. Veja que o texto diz assim: bem-aventurado aquele a quem escolhes e aproximas de ti, para que assista nos teus átrios. Esse é o lugar propício para que você consiga agora, próximo de Deus, estender-se em serviço àquele que te salvou, estender-se em serviço àquele que te criou, dar uma resposta agora sua àquele que com muito amor te buscou. A igreja é o lugar mais adequado para o exercício do dom, para o exercício da fé, para o colocar-se diante de Deus em serviço ao Senhor. Na verdade, servimos a Deus em tudo aquilo que fazemos, mas o salmista compreendia algo especial. Nos teus átrios posso eu assistir. O verbo assistir tem a ver com o permanecer em serviço dentro de casa. Tenta imaginar que esse texto está no contexto do Velho Testamento, do palácio do rei, em que nos aposentos mais próximos do rei, ele chama aqueles a quem ele escolhe,
aquelas pessoas especiais que se sentem bem-aventuradas por isso, e estas pessoas têm o privilégio de servirem pessoalmente ao rei. É esta figura que o salmista Davi traz no seu cântico. E ele diz: estar na igreja é estar servindo a Deus pessoalmente. Essa breve meditação sobre este templo foi construído, começando esta obra em 1981. A igreja de Vila Formosa nunca foi uma igreja rica. E nunca teve gente de grande poder aquisitivo a ponto de não se preocupar com suas finanças. Custou muito caro tudo isso. Mas aqui, houve pessoas que decidiram assistir à casa do Senhor. Essas pessoas faziam isso por quê? Por que fazer isso? Porque elas sentiam alegria em seu coração em servirem ao Senhor. Ontem mesmo o presbítero Cláudio contou-me uma história bem antiga. Disse ele que certa feita no primeiro ou no segundo templo, as pessoas já estavam vendo as cadeiras quebradas. E o conselho decidiu: vamos comprar bancos. E um belo dia, anunciou-se que aquele seria o dia da compra do banco. Cada pessoa, cada família compraria um trecho de banco. X cruzeiros, já não sei mais a moeda, por metro de banco. E uns davam 2 metros, 3 metros, 5 metros ou mais. Terminou o culto, depois do anúncio, a igreja inteira fez uma fila no corredor. As pessoas dando seu nome e se comprometendo com tantos metros de banco, cada família. Disse alguém ao presbítero Cláudio o seguinte: terminou tudo aquilo, 2 senhoras chorando copiosamente. O presbítero se aproxima e pergunta: por que vocês estão chorando? Porque nós queremos comprar um banco para a nossa igreja, mas acabaram-se os bancos. Só nós não compramos. Então, reuniram-se alguns irmãos e cederam parte do banco que haviam declarado compra, para que aquelas 2 irmãs pudessem dar a sua contribuição. Eu quero que você reflita: será que este gesto não combina com o que está dizendo aqui? Ficaremos satisfeitos com a bondade da tua casa. Ser igreja de Cristo é isto: estar satisfeito com a bondade da casa do Senhor. Sabe o que é estar satisfeito? Estar satisfeito é ser bem-aventurado, é estar próximo, é trabalhar. Estar satisfeito é não sentir alegria maior que esta, servir ao Senhor. Esta festa aqui, ela é só um momento desta igreja. É só um momento de nossas vidas. Mas ela é parte de uma grande história, que quem escreveu foi o Senhor. Esse templo foi construído então, nestes anos 81, 82, 83, 84 e inaugurado em 1985. Muitos colaboraram. Há um destaque especial no nosso roteiro ao presbítero Paulo de Campos Bicudo.
E nós queremos dizer a vocês sobre a nossa nova construção. Um prédio de educação cristã. Está sendo construído neste momento. Batemos a primeira laje, estamos construindo o primeiro pavimento. Já fizemos a nova casa do zelador, a parte bruta. Este prédio, em homenagem a este irmão, receberá este nome: Edifício de Educação Cristã, Presbítero Paulo de Campos Bicudo. Por muitos anos, superintendente da nossa escola dominical. Irmãos, ele não foi o único, não é? Junto com ele, todos têm parte nesta obra e parte nesse ministério. E nós queremos convidar você, próximo ou longe, continue participando desse ministério, através de suas orações, ou se quiser, através de sua comunhão conosco. Que glórias sejam dadas ao nome do Senhor. Amém? Amém. Nós vamos cantar uma canção. Nosso quarteto, Quarteto Ebenezer, é parte dessa história. E eles agora têm a oportunidade de cantar uma de suas primeiras canções, um dos primeiros hinos entoados por esse quarteto. A letra deste hino fala muito ao coração pecador. Ouça, medite e louve ao Senhor. Pecador outrora eu já fui, mas perdão achei em Jesus. Deu-me prontamente vida assim, quanta paz perdão produz. Ao novo nome lá na glória. É o meu, assim é o meu, assim é o meu, pois que anjos cantam essa história. O pródigo volveu, se envolveu, pois há um novo nome lá na glória. É o meu, assim é o meu, assim é o meu, pois que fui perdoado e sou ao céu levado, lá morar eu vou. Salvo pela graça de Jesus, que a minha alma limpou. Estou perdoado, eu já sei, que seu sangue me lavou. Ao novo nome lá na glória. É o meu, assim é o meu, assim é o meu, pois que anjos cantam essa história. O pródigo volveu, se envolveu, pois há um novo nome lá na glória. É o meu, assim é o meu, assim é o meu, pois que fui perdoado e sou ao céu levado, lá morar eu vou.
Meus irmãos, enquanto nos preparamos aqui, alguns anos atrás, um dos componentes do quarteto, Ebenezer, eu estou sem o histórico aqui, e quando se consagrou o quarteto, há 26 anos, mais ou menos, eu não tenho a data exatamente, nós consagramos o quarteto, foi consagrado oficialmente, Quarteto Ebenezer, e junto com esse nome, Quarteto Ebenezer, o nosso versículo Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor em Samuel. E, naquele tempo, participou o nosso irmão, o João, dito como João da Gaita, não sei se os irmãos se lembram, quero que ele já venha vindo à frente, por favor. E nós passamos um hino, e rapidinho, que para surpresa nossa, ele está aí hoje. E nós queremos convidar ele para nos acompanhar num dos hinos também da época. E nessa época, nossa consagração foi o reverendo Abel José de Paula, que esteve aqui nos consagrando a Deus, o quarteto Ebenezer. E juntamente com o nosso irmão, João, dito como João Alves, né? João da Gaita, que tocava muita gaita também. Primeiro tenor. E aqui está a primeira voz do tenor, que dentro de todos esses anos foi trocar umas 8 vozes, mais ou menos. E lembrando também nosso irmão, o reverendo Abel, o Abelzinho, que está aqui presente, também participou também do quarteto Ebenezer alguns anos atrás. O Zé Carlos está aqui conosco também, que hoje é presbítero, se não me falha a memória, Vila Diva. Participou também alguns anos no quarteto. Bem longe do Senhor vaguei, volto agora ao lar. Veredas más eu palmilhei, ó Deus, volto ao lar. Volto ao lar, volto ao lar. Não há mais vagar. Abre os braços teus de amor. Volto ao lar, Senhor. Meu tempo em vão desperdicei. Volto agora ao lar.